A palavra arrebatamento, ela não está escrita na Bíblia, nem no texto original do grego, nem mesmo nas Bíblias, tradução King James para a língua inglesa. Os homens é que colocaram isto dessa forma, e essa doutrina do arrebatamento, da igreja, do rapto, né? Em inglês fala rapto, que as pessoas vão deixar a terra, sair como um foguete da terra, deixando avião para trás, deixando carros, trem desembestado. Como foi feito aquele filme Deixados para Trás? Isso não é uma verdade escriturística. A palavra arrebatamento, traduzido para a língua portuguesa, e rapto para a língua inglesa, na verdade, o que está escrito no grego e no inglês King James, lá no texto de Tessalonicenses capítulo 4, do verso 13 ao 17, lá fala de uma palavra que tem em inglês as siglas C-A-U-G-T-H. Aí dá um espacinho e coloca o P. Quer dizer, que significa que você foi apanhado por Deus. Você foi apanhado, você foi preso, aprisionado, fisgado. Nós sabemos que isso acontece na alma, com o selo do Espírito Santo. Então você foi, que eles falam carápio, né? Deixa eu ver se eu estou fazendo certo aqui. C-A-U-G-T-H. Espacinho ou tracinho, coloca U-P. Uma expressão carápio. Você foi carápio, né? Aprisionado, fisgado, preso. Não tem nada a ver com arrebatamento. Os homens é que colocaram isso como uma tradição de ensinamento após o século XVIII. A igreja nunca teve esse ensinamento antes. E tanto é que as igrejas que são oriundas, né, das igrejas fundamentais, eles não têm esse ensinamento. Isso começou com os pentecostais, neopentecostais. No século XVIII, uma menina chamada Margaret MacDonald teve um sonho com a vinda de Cristo, escreveu isso em uma carta. O escocês teólogo John Davis pegou isso e desenvolveu como uma doutrina, tomando força em 1948 com a criação do Estado de Israel. Mas nós afirmamos pela palavra de Deus que esse ensinamento não é escriturístico, e sim um dogma criado pelos homens, que se tornou uma doutrina muito popular e bem sedutora, fácil de compreender, a qual diz: Jesus voltará um dia para buscar a sua igreja e levará para o céu. Haverá 7 anos de grande tribulação na terra. Então ele volta depois para livrar Israel dos chineses, dos russos, e estabelece seu reino milenial. Ora, o reino de Deus já veio há 2000 anos atrás, quando o profeta anunciou, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus diz: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então, essa palavra arrebatamento, dando essa ideia de que você será tirado vivo da terra e levado para o céu, é um ensinamento que não é escriturístico. Não é escriturístico, não é dessa maneira, não está escrito arrebatamento na Bíblia. Você pode pegar a sua Bíblia em português e dizer: mas está aqui, pastor, está aqui, meu irmão, está escrito. Mas eu estou falando que essa escritura foi a tradução, que já veio distorcida, da tradução King James, que traduz como rapto. Se bem que lá na Bíblia em inglês não está escrito rapto, está escrito C-A-U-G-T-H-U-P, carápio. Não está escrito rapto,
mas colocaram essa interpretação como rapto da igreja, e aí traduzido para nós como arrebatamento. Na verdade, Jesus ressuscitou juntamente com os santos do Velho Testamento em corpos gloriosos espirituais. Isso está na Bíblia. Mas Jesus não ressuscitou naquele mesmo corpo que foi crucificado. Embora você pode pegar lá em São Lucas, capítulo 24, versículo 36, onde Jesus fala para Tomé: vem aqui do meu lado, vê minhas mãos e meus pés. Jesus teve que mostrar-se assim para quebrar a incredulidade de Tomé. Porque ele ressuscitou em um corpo gloriosíssimo, um corpo espiritual. Maria Madalena não o conheceu, os discípulos do caminho de Emaús não o conheceu, ele saiu a reunir os seus discípulos e ninguém o conheceu. Ele teve que se dar a conhecer. E para o apóstolo Paulo, 30 anos mais tarde, no caminho de Damasco, aquela luz cegante o jogou no chão e o cegou, e ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Então ele diz: quem é, Senhor? Eu estou perseguindo. E ele disse: eu sou Jesus a quem você persegue. Então todos nós sabemos que Paulo teve que ir ali naquela rua direita, ele está por ali, foi orado com imposição de mãos, ele voltou a enxergar, mas ficou ainda com problemas de visão. Então ele era aquela luz, então ele havia regressado àquela forma original da luz, a qual apareceu para Paulo no caminho de Damasco. E tem aparecido para nós em forma de Espírito Santo, nos dando essa gloriosa revelação. E aqueles corpos que foram vistos em Jerusalém eram corpos espirituais também. Porque ninguém daquele dia, daquela hora, podia dizer: bom, Davi viveu 700 anos lá atrás. E aquelas pessoas daquele dia em Jerusalém não conheceu Davi segundo a carne. Naquela época nem foto tinha. Quer dizer, e os santos, e Abraão, Isaac, Jacó. Quando Jesus morreu, ele foi até o Hades, foi até lá, e tomou as chaves do inferno, e tirou-os dali, os transportou para a sua presença em seu reino, nessa dimensão gloriosa espiritual. Então, na nova aliança, o crente verdadeiro deixa esse corpo de pecado para trás e vai se encontrar com eles nos ares. Mas não são essas nuvens de trovoada aqui. É uma dimensão espiritual, celestial. O crente verdadeiro, debaixo da nova aliança, ele não vai mais para o Hades, porque ali não tem mais nada. Jesus tomou as chaves do diabo e os tirou dali. Ele não vai mais para essa região dos mortos, a primeira aliança. Ele deixa esse corpo para trás e vai encontrar com eles nos ares, com os crentes de todas as eras, dessa grande festa, dessa grande alegria. Se nós olharmos essa verdade, nós vamos encontrar isso em 2 Coríntios capítulo 5, onde Paulo fala que tinha vontade de partir logo para estar com o Senhor, que era muito melhor, e deixar esse corpo para trás. Então essa é a verdade. A ressurreição não é desse corpo físico. Nem os que ressuscitaram por ordem, né? Jesus a primícia, depois, nem aqueles santos do Velho Testamento não ressurgiram num corpo de carne e sangue. Não tem Bíblia para isso. Pelo contrário, 1 Coríntios capítulo 15, verso 50, a carne e o sangue não é do reino dos céus. São João capítulo 6, versículo 63, Jesus diz que a carne e o sangue para nada serve, para nada aproveita. O Espírito é que vivifica. O Espírito que vivifica, por isso que ele diz: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito está dizendo às igrejas. Então a ressurreição não é desse corpo físico, você é uma nova criatura ressurreto com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13, 17, está cumprido. Até quando nós vamos pegar profecias que estavam se cumprindo ali na primeira igreja, na era da primeira igreja, os primeiros 100 anos ali da primeira igreja, e até quando isso será futuro? Até quando as coisas que já se cumpriram serão futuro para as pessoas? Está cumprido. A ressurreição é espiritual para um corpo espiritual glorioso. Vamos ver aqui em Efésios capítulo 2, eu vou repetir aqui algo que eu já falei muitas vezes, que se a ressurreição fosse do corpo físico, então Adão teria que ter morrido naquele dia que ele e sua mulher comeram, desobedeceram a Deus. Porque lá estava dizendo assim: no dia que comeres, certamente morrerás. E nós vemos que Adão viveu 930 anos. Então não foi natural, não se trata de morte física, um pouco pior ainda, é uma morte espiritual. Adão morreu espiritualmente. E se a morte foi espiritual, a ressurreição tem que ser espiritual. Então aqui em Efésios diz assim: e vos vivificou. Falando de quem? Falando de nós, da igreja. Estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Por que por natureza? Porque em pecado me concebeu minha mãe. Davi disse: em pecado me concebeu minha mãe. Você nasceu em pecado. O primeiro Adão é caído. O primeiro Adão caiu. E porque ele morreu, todos morreram, diz a Escritura. Então agora, a Bíblia diz que esse segundo Adão, ele é um espírito vivificante, que esse segundo Adão, o Senhor, é do céu. O primeiro foi feito alma vivente, é terreno. O segundo é celestial. Então aqui vem ele. Então aqui vem, no verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a ressurreição não é do corpo físico. Você é uma nova criatura, ressurreto com Cristo. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 17, está cumprido. Está cumprido. A ressurreição é espiritual, para um corpo espiritual glorioso. Então vemos aqui, você pode pensar, mas como? Ora, Colossenses capítulo 3, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então houve uma ressurreição aqui, que Paulo está dizendo, espiritual. Você pode dizer: bom, mas eu nunca morri fisicamente. Como é que eu estou ressuscitado? Como é que eu ressuscitei? É uma ressurreição
espiritual. Se Adão morreu espiritualmente, a ressurreição tem que ser espiritual, não tem nada a ver com esse corpo. A ressurreição já se deu no homem interior. Você já tem um novo corpo. 2 Coríntios capítulo 5 fala disso, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna no céu. O que ele está falando? Ele está dizendo que esse tabernáculo, desse corpo se desfizer, como é que ele se desfaz? Sepulta um corpo de uma pessoa, põe num caixão, sepulta lá no cemitério, 5 anos você vai lá, abre aquilo. Em casos que o caixão não existe mais, ou se você abre, está só aqueles ossos ali dentro, não tem mais nada, aqui já se dissolveu. O que Paulo está dizendo? Se isso acontece, ele diz: temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos no céu, eterna. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo que se esse corpo se desfizer, eu tenho uma outra habitação que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não nos tornarmos nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Pulando aqui direto para o verso 8, ele diz, verso 7 e 8, ele diz: porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Meu Deus, isso é forte demais. Deixar esse corpo para habitar com o Senhor, que isso é muito melhor. Deixar o corpo para lá. Agora, Jesus e os crentes do Velho Testamento ressuscitaram dos sepulcros em corpos gloriosos, não os corpos que foram sepultados. Todos iam para o Hades. Se você quer entender isso, vê a palavra de Henrique Lázaro. Mas Jesus os tirou de lá. Jesus os salvou de lá, os transportou e os trouxe para a sua presença nas mansões celestiais, em corpos gloriosíssimos. Então, debaixo desse Novo Testamento, isso não vai mais acontecer, os cemitérios não vão abrir suas covas e o povo não vai sair andando, porque Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Você deixa esse corpo para trás, o qual não passa de terra, de 16 ou mais elementos químicos da terra, para ser revestido daquilo que é celestial, daquilo que é glorioso, daquilo que é eterno. E as pessoas, boas pessoas religiosas, estão enganadas, esperando uma ressurreição, que o túmulo vai se abrir, e não prestando atenção na ordem da ressurreição. Cristo, a primícia, depois os crentes do primeiro século ali. Então agora o que acontece? Nessa segunda aliança não há mais ressurreição de túmulo, porque Jesus já tomou as chaves da morte e do inferno. O cristão morre, deixa esse corpo atrás, ou melhor dizendo, ele não morre, ele deixa esse corpo atrás e vai direto para o céu, para a presença de Deus. Mas o ensinamento do arrebatamento, ele não está escrito na Bíblia. Isso não vai acontecer da maneira que se espera, porque todos passam pela morte. Todos nós temos que enfrentar a morte desse corpo para atravessar para o outro lado. Não há nenhuma experiência de ninguém que foi levado vivo para o céu. Alguém pode dizer: meu Deus do céu, mas e Enoque?
Ué, presta atenção, olhando no hebraico, olhando no grego, lá fala o quê? A palavra é translado. Qual o significado da palavra transladar? Pega o seu dicionário e dá uma olhada. Não tem nada a ver com arrebatamento. Não tem nada a ver. E outra coisa, eu vou te chocar um pouco, te dizendo, Enoque morreu. Porque todos os santos de Hebreus, capítulo 11, mural da grandeza de Deus, dos crentes do Primeiro Testamento, aqui a minha Bíblia diz o quê? Que todos morreram. Que eles, pela fé, ele começa pela fé, fala dos grandes nomes, fala de Abel, fala de Enoque, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de todos, e fala que pela fé Enoque foi trasladado, no verso 5, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de quem agradar a Deus. Ora, a palavra trasladar não está dizendo levar para cima, mas de um lugar para outro. E o verso 13 confirma o que eu estou dizendo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Todos mencionados no capítulo 11 de Hebreus, a Bíblia está dizendo que todos esses morreram na fé. Ué, mas então como fica Enoque? Ele foi arrebatado e foi trasladado. Diz a história que ele seria morto, como foi todos os profetas, e Deus o tirou, o trasladou de um lugar para outro. Deus escondeu Enoque. Deus o tirou de um lugar para outro, para que ele não viesse a morte, para que ele não passasse por aquela punição de ser torturado, condenado à morte pelos homens incrédulos, porque ele andou com Deus. Trasladação, não tem nada a ver com rapto nem com arrebatamento, mas isso é uma grande verdade. E que está dizendo o quê? Que Enoque morreu. Todos esses morreram. Por que a Bíblia não diz, com exceção de Enoque? Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então a palavra arrebatamento não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que você seria capturado por Deus, que você seria fisgado, que você seria apanhado. Não foi você que buscou a Deus, foi Deus que te buscou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos criados nele, por ele, para ele, salvos pela fé, o qual ele mesmo é o consumador e autor dessa fé. Então, nessa manhã, nessa hora que estamos falando aqui, a palavra arrebatamento não está escrito na Bíblia. Se você morre agora, você vai direto ao céu, você vai direto, sua alma, seu espírito, ao encontro desse corpo gloriosíssimo, juntamente com eles nos ares. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Isso que está escrito, a ressurreição espiritual, e ela já se deu, se é que tu já tens nascido de novo. Deus abençoe, em nome de Jesus.